Provérbios, capítulo de número 3. O versículo é o de número 1. Provérbios, capítulo 3. Versículo de número 1. Vamos. Está escrito assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Gostaria que você prestasse bem atenção nisso aqui, só para você entender aqui a primeira parte. Primeiro aqui, o Senhor está falando com os filhos, né? Ele fala, filho meu, é aqueles que aceitam Ele como único e suficiente Salvador. Segundo, ele diz o seguinte, não se esqueça da minha lei. Estava fazendo uma pesquisa aqui, no dicionário mesmo. As leis, elas são regras impostas por uma autoridade para pôr ordem em determinada situação. Às vezes costumo dizer que, né, vamos pegar aqui a lei de trânsito. Imagine o trânsito sem lei. Seria o quê? Uma bagunça. Então, a mesma coisa, Deus, ele impõe algumas leis, algumas regras, para quê? Para nós obedecermos. No trânsito, eu comento aqui, né, pegando esse testemunho de trânsito, se você pega no trânsito, você não obedece uma lei, o que vai acontecer? Você pode ser multado, você vai ser punido, não é verdade? Às vezes você pode causar um acidente, você pode se prejudicar e até prejudicar outras vidas. E às vezes você pode até perder a sua vida se você infringir uma lei de trânsito, não é assim? Mas na lei de Deus também. Você pode ali, sabe, causar danos tanto para você quanto para outros ou até mesmo para a sua família. Quando você se esquece da lei de Deus, você se esquece da palavra. Mas ele diz o seguinte, e o teu coração guarde o quê? Os meus mandamentos. Aí é onde que eu queria chegar, essa parte tocou muito no meu coração hoje, quando eu estava meditando, que é o que eu quero passar para você aqui. Quando ele diz guardar os mandamentos, muitas das vezes a gente nos lembramos ali dos 10 mandamentos, né? Que está lá em Êxodo. Inclusive, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Êxodo, capítulo de número 20, lá no início da Bíblia, depois de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro. Êxodo é o segundo livro, capítulo 20. O versículo é o de número 1 e 2. Gênesis, Êxodo, capítulo 20, versículo 2, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra da onde, igreja? Do Egito, e da casa da servidão. Aí logo em seguida aqui Deus começa a dar os mandamentos. Primeiro Deus tira o povo do Egito, ele tira o povo da casa, né, da servidão, da escravidão, e agora ele dá alguns mandamentos, algumas direções para o povo. Se fosse trazendo para os nossos dias de hoje, Deus falando conosco, ele ia falar, olha, Leandro, eu te tirei do mundo, viu? Eu te tirei lá do mundo, não é para você voltar para lá. Eu tirei você da casa da servidão. Tirei você das drogas, da prostituição, do pecado, outras pessoas, né, tirou lá da depressão, da ansiedade. Para que você vai voltar para lá? Você vai arrumar para a cabeça indo para lá? Para quê? Aí Deus começa a dar os mandamentos para eles. Aí eu resumi aqui, se você for ler depois, leia depois, do versículo 3 até o 17, ele fala. Aí ele começa dizendo o seguinte, coloca para mim lá, primeiro mandamento, não pega na sua Bíblia não, vamos ver aqui no telão, diz assim, primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Volta no segundo só um pouquinho aqui, rapidinho. O que ele diz aqui? Não farás para ti imagens do quê? De escultura. Cuidado, hein? Às vezes tem crente dentro de casa com imagem de escultura ali. Ah, mas pastor, eu ganhei de um familiar meu, uma pessoa muito querida, e hoje ela nem está aqui. Cuidado. Eu comentava aqui, veja, já pensou? Se alguém te der, você bem direto mesmo, se alguém te der um demônio, uma pessoa que você ama muito, ela te dá um demônio, toma aqui um demônio, você vai querer? Mas aquela pessoa te ama muito. Ela te ama muito. Você não vai aceitar um demônio? Não gostaria de criar um demônio na sua casa? Nem eu. Nem eu gostaria. Mas às vezes, por que a pessoa está com a imagem?
Mas pastor, como assim? Que comparação é essa? Veja, uma imagem. Eu não sei que tem irmãos aqui que veio de outras religiões aqui. Alguns vieram do catolicismo, outros vieram do espiritismo, às vezes da feitiçaria. Uma coisa que eu vi há um tempo, que eu não sabia, né? Há um tempo, já muito tempo atrás, eu vim do catolicismo. Eu me lembro que eu via que às vezes a mesma imagem que a pessoa usa lá na igreja católica, você sabia que é a mesma imagem que usa lá na feitiçaria? Quem sabia disso? Só muda o nome, mas é a mesma imagem. É a mesma imagem. Mas como que pode isso, pastor? Como é que pode usar a mesma imagem? Eu falava aqui, pega uma rosa dessa aqui consagrada e leva lá e coloca lá no meio da feitiçaria para você ver a bagaceira que acontece. Quero ver se não manifesta um monte de demônio ali. Entrega na mão do demônio para ele segurar a rosa para você ver. Ele não vai suportar. Então, voltando aqui, para não perder a nossa mensagem, o que acontece? Cuidado, às vezes você está guardando algo que não é para guardar. Ah, mas é de um ente querido. Poxa, mas espera aí, se a palavra condena aquilo, eu não vou querer. Outro exemplo, que às vezes eu conto aqui, veja, a cachaça, lá com álcool. Foi Deus que fez a cachaça? Quem foi? O diabo. Pastor, mas eu tenho uma garrafa de cachaça lá na minha casa, ela está lá, sabe, olha, de enfeite, bonito. Você está escondendo, de trás da garrafa de cachaça tem um demônio. Tem um demônio ali. Um dos demônios que provavelmente está ali de trás é o Zé Pilintra. Pode ser uma pomba-gira. E assim como pode ser outros demônios. E você está ali. Você está com o demônio dentro da sua casa e não sabe. Ah, pastor, mas não é nada, é só uma garrafa de cachaça. É. Mas quem que é o dono daquela garrafa de cachaça? Quem que é o criador daquilo ali? Aí você tem que ver. Não, pastor, mas não me pertence, é do meu marido, ele não se converteu. Então você não vai jogar fora, você vai amaldiçoar aquilo ali. Mas se é seu, poxa, peraí, está errado. Olha ali, então continua. Terceiro mandamento. Coloca para mim, fazendo favor no telão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Agora nós não separamos o sábado, amém? Jesus, ele veio e falou que ele é maior do que o sábado. Então nós não guardamos o sábado. Então hoje nós guardamos o domingo. Olha lá, guardamos, separamos para adorar a Jesus, né? Adorar a Deus. Aí vamos lá. Sim, quinto mandamento. Honra o teu pai e tua mãe. Estou resumindo aqui rápido, lendo rápido. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não darás falsos testemunho contra o teu próximo. 10, não cobiçará a casa do teu próximo. Então você viu aqui, só estou resumindo, é uma introdução para mim trazer a mensagem que eu quero trazer para você. Então aqui você viu, lembrando dos mandamentos, quando o Salomão diz, olha, guarda os mandamentos, é isso aqui. Mas vamos dizer que agora, trazendo para os dias de hoje, o Senhor Jesus, ele resumiu esses 10 mandamentos em quantos? Em 2. Quais são os 2, pastor? Coloca para mim Mateus 22, versículo 34. Sei que você sabe, mas vamos ler aqui. E se não sabe, você vai ficar sabendo agora. Mateus 22, versículo 34. O que ele diz aqui, ó? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento. Versículo 39. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti. Então veja, qual que é o primeiro mandamento? Eu vou amar a Deus com toda a minha força. Amém? Você vai amar a Deus de todo o seu coração e depois vai amar quem? O seu próximo. Então, quando nós lembramos de mandamentos, nós lembramos dos 10 mandamentos, ou, depois voltando aqui, eu lembro aqui desses 2 mandamentos. Vamos ver mais um exemplo aqui, Lucas, capítulo 10, versículo 25, falando dos 2 mandamentos. Olha essa parte aqui, Lucas,
capítulo de número 10, versículo 25. O que ele diz aqui? Lucas 10, 25. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: que está escrito na lei? Como lês? Olha que interessante. Esse doutor chega para Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço aqui para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: o que é que está escrito na lei? O que é que você tem lido? Aí ele responde, e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja, ele sabia. Ele sabia ali o que ele deveria fazer, qual era o mandamento. Ele pergunta para Jesus, Jesus volta para ele dizendo: veja, e aí, o que está escrito? O que é que você tem lido? Ele falou: olha, Senhor, está escrito ali que eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, e com todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a ti mesmo. Olha o versículo de número 28. E disse-lhes, olha Jesus respondendo, e respondeu bem, respondestes bem, faze isto e o que? E viverás. Então veja, pastor, eu quero vida, eu vou obedecer aos mandamentos. É importante você obedecer aos mandamentos. Quem quer prosperar na vida aqui? Obedecer às direções. Só que os mandamentos aqui não se limita só desses 10, e agora resumindo aqui os 2. Tem mandamentos que Deus vai falar conosco aqui em particular ou vai falar em grupo. Você quer ver alguns mandamentos? Hebreus, vou ser bem rápido. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eles vão colocar no telão, acompanha no telão. O que ele diz? Não deixando a nossa congregação, como é costume o quê? De alguns. Então tá lá, eu não posso deixar de congregar. É um mandamento. Congregar é um mandamento do Senhor, é um mandamento com palavra. Outro, coloca para mim Malaquias capítulo 3, versículo 10. O que ele diz aqui? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior o quê? É um mandamento. É um outro mandamento. Eu tenho que devolver a 10ª parte. Não, pastor, não vou devolver a 10ª parte, não vou pegar esse dinheiro para ajudar os pobres. Quem te falou isso? Aonde você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Quem foi a pessoa que te ensinou isso? Aonde está escrito que você tem que pegar o que é de Deus para você ajudar ao próximo? Quem te falou? Está errado. Como é que você vai pegar o que não é seu para ajudar o próximo? Você tem que pegar o que é seu. Você tem 9 partes, 90%. Aí sim você pode ajudar o próximo. Mas o que é de Deus, você tem que devolver. Aí tem alguns que querem se desviar e falam assim, não, mas desviar, sabe, do caminho aqui. Fala, não, mas pastor, está no Antigo Testamento, sim. Mas e o que está escrito em Mateus 23, 23? Coloca para mim, 23, 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, o quê? A fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Fazer o quê, pastor? Devolver o dízimo. E não omitir aquelas. Quais? O juízo, a misericórdia e o quê? A fé. Então está aqui. Eu vou obedecer, eu vou honrar a Deus, vou ser fiel a Deus, amém? Então é um mandamento. Outro mandamento que o Senhor nos dá aqui, coloca para mim, fazendo um favor, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. O que está escrito aí? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho que é a toda criatura. Olha que bonito.
Qual que é o mandamento que ele está deixando aqui para nós? Ide por todo o mundo. Tem como a gente ir por todo mundo hoje? Tem não? Tem. Tem como você pregar o evangelho por todas as partes desse mundo estando aqui. Estando aqui. Através desse vídeo aqui que eu estou gravando, eu estou pregando o evangelho. Está alcançando vocês, estão aqui, mas alcança pessoas de outros países também para a glória de Deus. Às vezes das suas redes sociais. Sabe, você tem ido por todo mundo, você tem pregado, uma irmã falou, no trabalho, sabe, nas oportunidades, lógico, quando a gente fala no trabalho, você tem que tomar cuidado para não atrapalhar o seu trabalho. Mas se não atrapalha, você vai lá, prega, pastor, vou falar do amor de Cristo. Sabe, a gente tem que ter sabedoria também. Mas o que eu estou falando aqui? Veja, você tem usado às vezes suas redes sociais para colocar um versículo sequer. Se você sabia que às vezes um versículo que você coloca, alguém que está ali te seguindo, um versículo que você coloca pode mudar a vida de alguém do outro lado? Uma pessoa que às vezes estava tentando tirar a própria vida. Às vezes é algo que você leu, que Deus tocou no seu coração, você coloca só aquele versículo, você está evangelizando. Qual foi a última vez que você que faz parte aqui da nossa igreja, você que já é membro, já tem vindo aqui, já tem estado conosco aqui já há um bom tempo, pegou ali 3, 5 panfletinhos, e você saiu na rua aqui e falou, estou indo embora, vou embora de carro, ou vou de pé, sabe, Jesus, coloca 3 pessoas no meu caminho, para me falar do amor de Cristo, para essa pessoa. Mas muitas das vezes a gente pega a responsabilidade, olha, esse negócio de id é para o pastor, não é só para o pastor. Esse negócio de id é só para os obreiros, não, é para vocês que estão aqui. É para vocês. Quando você vê uma cadeira vazia aqui, você fala, poxa, eu estou trabalhando pouco. Você tem que pensar em você, ao invés de falar, poxa, a igreja está vazia, poxa, eu estou trabalhando pouco. Se eu estivesse trabalhando mais, a minha igreja estaria mais cheia. Não digo hoje que choveu, lógico, nossa quarta-feira aqui vem bastante pessoas. Mas quando chove, alguns ficam com medo de vir à igreja, outros não conseguem chegar. Mas você tem evangelizado, você tem ido, você tem falado do amor de Cristo. Como alguns irmãos que às vezes eu acompanho, eu acho interessante, ele pega um versículo que está ali, coloca, pastor, algo que tocou o coração dele, ele vai tirar uma foto da tela, coloca nas redes sociais, daqui a pouco alguém vai te procurar, fala, poxa, mas essa palavra falou comigo, onde é essa igreja? Já pensou se cada um de nós ganhasse uma pessoa para Jesus? Uma só, sequer, cada um que está aqui. Cada membro dessa igreja se ganhasse, uma pessoa só. No final desse ano aqui, a gente já teria que mudar de salão ou acrescentar mais cultos aqui. Não caberia de pessoas aqui. Imagine se toda a família, os seus familiares estão aqui, viessem para essa igreja. Não caberia. Não caberia. Mas por que eles não se convertem? Porque não há quem pregue. Eu pedi, Deus, me dê uma palavra. Me dê uma direção. Ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É mandamento. É um mandamento para todos nós. Independente da sua luta, independente da sua batalha, você tem que pregar. Pastor, mas como é que eu faço? Leva um panfleto, fala para a pessoa, entrega, olha, posso te entregar aqui um convite? Está aqui, ó. Na hora que ela pegou o convite, você só fala para ela, Jesus te ama. Eu comento que eu fui ganho com uma palavra dessa. A pessoa chegou para mim e falou assim, ó, nem panfleto ele tinha. Ele só chegou para mim e falou assim, ó, Jesus te ama. Eu quase que eu grudo no pescoço dele. Deu a vontade de dar tanta pancada nele, desculpa a palavra, mas era o que aconteceu no dia. Eu olhei para o menino e falei assim, mas por que, pastor? Porque assim, minha vida estava destruída. Eu olhei e falei para ele assim, por que você está dizendo que minha vida, Jesus me ama? Por que você está falando que Jesus me ama? Que negócio é Jesus me ama? Por que minha vida está assim? Minha casa está destruída, minha família destruída, minha mãe em depressão lá, sabe? Ó, Deus tirou meu pai, sabe? Olha, meu irmão nas drogas, eu todo arrebentado, você vem falar para mim que Jesus me ama? Falei para ele dessa forma, Jesus me ama não. Aí ele só falou para mim, se você for para a igreja hoje, me lembra até hoje, se você for para a igreja, a sua vida vai mudar. Aí eu olhei assim, aí só lembrando que aconteceu, irmão, foi incrível.
Eu não vi nada aqui nem aqui não, mas parece que tinha uma voz de um lado assim, falando assim, vai para a igreja. Aí do outro lado falava assim, vai não, você está cansado, fica em casa, que negócio de ir para a igreja. Aí do outro falava assim, como é que você fala que você ama Deus e nem para a igreja você vai? Aí eu fiquei pensando, acho que eu estou ficando doido da cabeça. Aí daqui a pouco do outro lado falava assim, olha, tem o jogo do seu time hoje, era a final do jogo. Era fanático por jogo de futebol, hoje, graças a Deus, não nem ligo para isso. Aí, rapaz, um jogo de futebol, ixi, vou perder. Aí fala assim, vai perder o jogo de futebol? Aí do outro falava assim, poxa, como é que você diz que ama a Deus, que você quer uma mudança de vida e você nem busca a Deus? Aí eu falei, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. E daquele dia até hoje, nunca mais que eu saí da igreja, e nem vou sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é daqui, desse altar para a glória. Eu termino isso em nome de Jesus. Mas você vê, alguém pregou para mim. Alguém falou do amor de Cristo. Inclusive, nesse dia eu ia fazer uma besteira. Eu ia fazer uma besteira, ia acabar com a minha vida e com a minha família todinha, com uma atitude que eu ia tomar. E aquele pastor que hoje é pastor, né, um amigo, grande amigo meu, pastor Fernando, pregou para mim. Quantos aqui poderia pregar, levar o amor de Cristo, aí depois não adianta, alguém vai lá, se mata, faz uma besteira, puxa, o meu vizinho, ele teve comigo, eu falei com ele, meu Deus, ele se matou. Mas será que você não teve a oportunidade de falar de Jesus para ele, irmão? Quantas pessoas passam no nosso caminho, a gente tem a oportunidade de falar e a gente não fala. Mas a bênção nós queremos, é um mandamento, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Sabe, vou pegar um panfleto da minha igreja, vou falar do amor de Cristo para as pessoas. Obreiro. Para mim, obreiro que não evangeliza não é obreiro, pessoal. Não é obreiro. Porque o maior mistério de todos é você evangelizar, é você levar o amor de Cristo para as pessoas, mas o amor vai se esfriando. Aí ele diz mais, olha o que diz o 16, pula para o 16. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crer será o quê? Outro mandamento. Você vê que, às vezes você fala assim, pastor, não, é só os 10 mandamentos. Não, os 10 resumiu em 2, tal, mas está aqui, quem crê e for batizado. Você já se batizou? Não, não se batizou ainda. Por quê? Qual o motivo? Por que você não se batizou ainda? Pastor, mas para ser salvo precisa ser batizado? Não, você tem que ser, na verdade, é uma direção de Deus, de Jesus, que ele deixou, mas pode ser que a pessoa está no hospital hoje, vamos dar exemplo, eu vou lá, a gente prega para essa pessoa que está no hospital, ela aceita Jesus, ela não é batizada, mas ela vai ser salva. Às vezes tem gente que está lá fora que não se batizou, que vai ser salva, e tem gente que está dentro da igreja que se batizou e não vai ser salva. Não vai ser salva, porque ela veio para a igreja, ela só tomou um banho, mas vive no pecado, vive na sujeira, vive na carnalidade, está se perdendo. Ela diz que ela crê, só que está vivendo uma vida errada. Então, mas é necessário se batizar. Jesus deixou ordem, então eu vou me batizar. Sabe, aceitei Jesus, agora eu vou ter que me batizar, vou descer as águas. Então é um mandamento. Outro, coloca para mim aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 2, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O que ele diz aqui, ó? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui pega, hein, pessoal? Você tem cuidado dos seus? Aqueles que Deus confiou em suas mãos? Aquelas pessoas que Deus confiou para você orar? Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado do seu casamento? Ei, como é que está o seu casamento? Você tem cuidado? Você que tem filho, você tem cuidado dos seus filhos? Ó, pastor, tenho cuidado. Olha, pastor, tenho suado aqui, ó, trabalhado, pastor, para dar o melhor para esse menino, para essa menina. Pastor, ela tem a melhor escola. Pastor, ele tem os melhores brinquedos, sabe? Mas aí,
Você está ensinando o seu filho o caminho que se deve andar? Eu digo para você, se você hoje está dando a melhor escola para o seu filho, para sua filha, se ele tem tudo que ele quer ali, mas você não está ensinando a palavra para ele, você vai ter problema mais na frente. Você vai ter problema. Sabe qual que é o nosso problema? Quem aqui tem filhos, pessoal? Quem tem filhos? Alguns já foi até criado, né? Outros está sendo criado. Eu creio que você, em algum momento com seu filho, você já cobrou ele. Olha, filho, você chegou da escola. Filho, você já fez a lição de casa? Quem já cobrou isso do filho? É assim ou não é? Mas será que a gente cobra do filho? Ô filho, você já orou hoje? Ô filho, você já leu a Bíblia hoje? Ô filho, hoje é domingo, é dia de ir para o culto, filho. Se você não faz isso, eu digo para você, você vai ter um problemão mais na frente. Um problemão muito sério. Muito sério. Daqui a pouco o filho, já estando dentro da igreja é complicado, imagine fora. Aí descamba para as drogas, para o homossexualismo. Que, olha, veja, nós não desprezamos, sabe, a pessoa que está no homossexualismo. Pelo contrário, pode vir. Vem pessoas para a igreja, são os nossos irmãos que estão aqui, vai ser bem-vindo. Mas, porém, a prática, a palavra condena. A prática está fora da palavra. Mas, às vezes, você vai ter problema com o seu filho. Às vezes, você tem que mostrar para o seu filho que o homem, ele tem que ser o quê? Homem. E não é machismo, não, pessoal. Não é isso, não. A mulher, ela tem que ser o quê? Mulher. A mulher tem que querer falar grosso, não. Tem mulher que não é isso não. E tem aquele homem, e tem um homem também, né? Que às vezes tem um. Não, o homem tem que ser homem. Às vezes tem os meus filhos que falam, ô irmão, senta direito aí, amigo. Eu falo, ele vai ficar bravo. Eu lembro de um dos meus meninos, lembro quando ele foi jogar bola, meu Deus, quando eu vi ele correndo, eu falei, ô menino, corre que nem homem, irmão. Tá amarrado. Mas foi bom, ele mudou. Graças a Deus ele conheceu esse negócio do Cristiano Ronaldo e começou a correr com o Cristiano Ronaldo. Mas parece brincadeira. Mas não. Ah, o menino vai brincar com boneca? Não, meu filho. O homem não brinca com boneca, não. O homem brinca com carrinho. Ah, pastor, que besteira. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aí amanhã vai ter problema. Aí vai estar compactuando com o pecado. Você tem que cuidar da sua casa. Veja o que o seu filho está assistindo. Veja com quem ele está andando. Veja quem as amizades dele. Você tem que tomar muito cuidado para depois amanhã você não estar chorando. Lembrando, não desprezamos ninguém. Pelo contrário, meu irmão, essa porta aqui ela está aberta. Eu tenho orado a Deus. Deus, traga os perdidos. Traga aqueles que a sociedade sabe, desprezou, traga aqueles que estão pensando, sabe, tirar a vida, traga, Senhor, e liberta eles, não basta só trazer, tem que libertar, amém, igreja? Mas nós temos que amar, cuidar, cuide da sua família enquanto é tempo, cuide da sua casa enquanto é tempo, ame os seus. Agora, amar não quer dizer que você vai dar tudo que ele quer, amar é você dar uma palavra, amar é você repreender também. Amar é você, às vezes, falar um não. Amar é você falar, olha, você não vai sair, você não vai sair. Ah, mas eu já sou de maior. Você é de maior, mas você mora aqui dentro do meu telhado. Você está comendo aqui da comida aqui, ó, que eu coloco na mesa. Ah, pastor, isso é... Não. Você está cuidando. Você está cuidando. O que você está andando? Com pessoas que se prostituem, que mente, que engana, que rouba. Andando com pessoas, sabe, que está pegando mulher, homem casado, mulher casada. Você está andando com esse tipo de pessoa, com mentirosos, com adúlteros, com enganadores. Olha o tipo de pessoa que você está andando. Não vou andar, então cuide. Fale para o teu filho, não ande, não faça isso. Cuide enquanto é tempo, obedeça os mandamentos para você não sofrer amanhã. Então aqui ele diz, cuide, olha lá, cuide principalmente da família. Não, pastor, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cuidando, eu tenho casa de pessoas que é assim. Ela vem para a igreja para Deus restaurar a casa, e Deus restaura a casa dela, agora ela já não vem mais para a igreja porque ela está cuidando da família. Não, mas você aqui está aqui hoje, você não está cuidando da sua família?
Com certeza, você está cuidando da sua família hoje aqui, recebendo uma palavra como essa, amém? Para cuidar da sua casa. Ensine os seus filhos. Quem tem filhos, ensine o seu filho que ele tem que cultuar. Se o seu filho toda hora vê você, olha, hoje eu não vou para a igreja com dor de cabeça. Meus filhos, dificilmente eles ouvem isso. Dificilmente eles podem me ouvir, olha, poxa, hoje eu estou com dor de cabeça, mas eu estou na igreja. Eu vou ir para a igreja, para depois eles não arrumar desculpa. Aí qualquer coisinha, não vou para a igreja. Não vou, daqui a pouco fica arrumando desculpa. Tem gente que arruma desculpa para não vir para a igreja. Para não vir para a igreja, Deus está vendo tudo. Eu imagino a fila do grande juízo. Quando chegar a vez dela, lá não vai ter como arrumar desculpa. Não vai ter como arrumar desculpa. Obedeça os mandamentos. Olha aqui o que aconteceu. Vou tentar dar 2 exemplos rápidos para a gente finalizar aqui. Coloca para mim Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2. O versículo é o de número 15. Lá no início da Bíblia. Gênesis 2,15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então veja, Deus vai lá, prepara o jardim para o homem. Ele coloca ali tudo que o homem precisava. Tudo. Até aqui, o Senhor ainda não tinha formado a mulher. Ainda não tinha. O homem ali, ele estava, vamos dizer, entre aspas, ainda sozinho. Ele não tinha uma auxiliadora. Mas aí Deus já dá um mandamento para o Adão. Fala, Adão, tá vendo aqui ó, o jardim? Você vai comer tudo, ó, é tudo seu. Você pode desfrutar de tudo isso aqui, mas essa daqui você não vai tocar. Era um mandamento. Mas o que o Adão fez? Ele comeu do fruto. Ele desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Ele provou da morte. Da destruição da sua casa. Aí você vê o que acontece. Aí depois você vê um filho matando o outro. Que situação. A maldição entrando dentro da sua própria casa. Mas por quê? Por causa de uma desobediência. Outro exemplo que eu queria dar para você, não vou ir para lá não, depois anota quem anota aí, coloca em 2 Samuel. Eu vou ler rapidinho, dá tempo aqui. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou onde, igreja? Jerusalém. Lembrando, a Bíblia diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para o quê? Para a guerra. O Davi era o quê? Era o quê? Qual que era o mandamento para os reis naquele ano? Ir para a guerra. Aonde o Davi ficou? Em casa. Olha o problema aí. Era um mandamento. Ah, mas não tem problema. Ficar em casa hoje não tem problema. Meu irmão, tem lutas que os outros não vão lutar por você. E se eles lutar por você, e você estiver fora da direção, você não vai receber a bênção de Deus. Você pode até vencer aquela guerra, mas se você estiver fora de um mandamento, você vai perder mais na frente. E foi o que aconteceu com o Davi. O Davi era para estar na guerra. O que ele faz? Ele fica em casa descansando. Olha o versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Puxa. Agora o Davi se levanta, imagina, ele levantou à tarde, sei lá o que o Davi estava fazendo de noite. Não é possível que ele dormiu a noite toda, dormiu a manhã toda e só foi acordar à tarde, né? Que negócio é esse? Sei lá se ele ficou à tarde. Se fosse nos dias de hoje, eu falava, acho que o Davi estava no celular. Não é verdade?
Você vê quantos ficam perdendo tempo no celular só assim, ó, rodando, vendo a vida dos outros, né? A noite toda. Aí depois acorda meio-dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não tem o que fazer. Aí vai pecar. Aí o que que o Davi faz agora? A Bíblia diz que ele vai passear no terraço da casa dele. Mas daqui a pouco vê uma mulher muito bonita e ele se interessa por aquela mulher. Fala, rapaz, quem é essa mulher? Olha lá, versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Para aqui, por favor. Então você vê agora, ô Davi, essa mulher é casada, Davi. Mas Davi não se importou com isso, falou, manda chamar ela, só quero conversar um pouquinho com ela. Vamos ver aqui, no meu pensamento aqui, né, uma ilustração, fala, não, chama ela lá, coitado, o marido foi para a guerra, né, conversar um pouquinho com ela, ela está sozinha lá, coitada, deixa ela sozinha não, traz ela para cá, vou cuidar dela. Ele cuidou tão bem dela, sabe o que ele fez? Que ele se deitou com ela e engravidou a mulher do seu servo, do seu soldado, do homem que era fiel a ele. Você vê o que, que o pecado faz. E a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Outro abismo. Aí o que, que o Davi faz? Ela sai, aí depois ela volta com o recado, Davi, olha, eu estou grávida. Eu engravidei. E Davi corre daqui, dali, tenta de um jeito ou de outro arrumar aquela situação, não consegue. Aí ele chama um dos seus soldados e fala, olha, coloca ali Urias na linha de frente. Que covardia. Coloque ele, imagine a cena, coloque ele na linha de frente do combate, todo mundo vai com ele. Na hora que tiver ali, os inimigos estiver lá, se juntar tudo, vocês recuam e deixa lá o Urias lá sozinho. Que maldade, né? Olha onde chega o coração do homem. Uma pessoa que era fiel a ele. Você vê o que, que o pecado faz. Quando uma pessoa está em pecado, ela não está nem aí, irmão, para pai, não está nem aí para mãe, não está nem aí para ninguém. Ela não está nem aí para ninguém. Quando o Senhor dela pedir para ela fazer, ela vai fazer. Ela é capaz até de matar. É triste. Foi o que o Davi fez. Ele tirou a vida de uma pessoa inocente. De uma pessoa inocente. Você vê que ele se tornou adúltero, mentiroso, e depois o profeta veio, falou com Davi, e aí Davi, os olhos de Davi se abriu e falou, poxa, eu pequei contra o meu Senhor, pequei contra Deus, pediu misericórdia, Deus teve misericórdia dele, mas ali já era tarde demais, o prejuízo já veio, porque o salário do pecado é o quê? E não pode ter certeza. Pecou, vai ter o salário. E aí o que, que o Davi faz agora? Veja, a mulher engravidou, o menino nasceu, só que o que, que aconteceu com a criança? Ela morreu, você já vê. Já surgiu o problema. Aí o Davi trouxe maldição para dentro da sua própria casa. Mais na frente, um dos filhos de Davi se deita com a sua própria irmã. Na verdade, ele violenta a sua própria irmã. Imagine que coisa nojenta. Um irmão violentando outro irmão. Que coisa nojenta. Mas aí, para não parar, o que, que acontece? O outro filho de Davi tenta tomar o reinado do Davi e ainda tomar todas as mulheres do Davi. Olha que coisa. O que, que o pecado faz? Mas por quê? Por causa da desobediência ao mandamento. Olha a importância de você obedecer os mandamentos. Ah, pastor, estou aqui. Mas Deus não está... Olha, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo, irmão. E saiba que o prejuízo vai vir. Se você não se arrepender hoje, o prejuízo vai vir. Você vai chorar muito. Você vai chorar muito. Então é tempo de obedecer os mandamentos. Quando você obedece os mandamentos, Deus ele honra. Volta lá em Provérbios para mim, fazendo favor. O que, que ele diz aí? Ó, no versículo 1. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Lembrando, as leis são regras impostas por uma autoridade para pôr em ordem determinada situação. Então a lei de Deus veio para colocar a nossa vida em ordem. Os mandamentos são direções que Deus vai nos dar, que nós devemos obedecer. E aí o que, que acontece quando nós obedecemos os mandamentos, guardamos os mandamentos? Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e o quê? Quem quer paz aqui? Só obedecer os mandamentos.
A palavra vai vir, eu vou obedecer, vou honrar a palavra. Só que o melhor ainda, olha o que ele diz, versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Olha o 4 aqui, ó. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do quê? Dos homens. Diga glória a Deus. Quando ele fala graça, vamos mudar essa palavrinha aqui, ó. Quando ele diz achará graça, você vai achar o favor de Deus. Sabe, você vai ter o favor de Deus ali em seu favor. Deus, ele vai trabalhar em seu favor, ele vai abrir as portas para você. Diga glória a Deus. Os homens, você vai achar favor diante dos homens. Pessoas vão te honrar aonde você chegar. Estava vendo um livro que falava sobre o favor de Deus. O favor de Deus é mais ou menos assim. Vamos dizer que você tem um carro, você vai no shopping. Você já ficou alguma vez no shopping rodando com um carro tentando arrumar vaga? Já aconteceu com alguém aqui? Então você fica, né, tentando arrumar vaga. E eu vi num livro falando que às vezes quando você encontra o favor de Deus, você chega no lugar, fala, não tem vaga para ninguém. Aí na hora que você chega ali naquele lugar, sabe o que acontece? Sai um carro bem na frente e você já entra. Eu lembro da viagem que eu fui fazer. Eu fiz no início do ano, eu fui para São Paulo só para finalizar. E a gente foi passando, eu fui procurando, né, os hotéis, fui de carro. Foi mais barato do que de avião hoje, viu, pessoal? Mais barato. A viagem é mais longa, mas foi mais barata. Mais tranquilo, assim. Foi bom que eu fui tudo com a família ali, foi uma benção. Me lembro que eu parei no hotel e a gente foi dormir e tal, acordei no outro dia, falei, vamos tomar café rápido e vamos ir para a gente já não perder o horário para tentar rodar o quanto que a gente, uns 1.000 quilômetros hoje, tal. Aí tá bom, cheguei lá, quando eu chego, que eu olho a sala de onde o pessoal estava tomando café, eu olhei e falei, nunca que eu vou tomar café aqui. Estava lotado, irmão. Não tinha nem mesa para me sentar. Aí, enquanto isso, eu não sei o que daí foi fazer lá na frente, acho que ela foi arrumar lá, pagar a conta e tal. Aí ela voltou assim, falou, olha, pode pegar o café lá no lugar lá onde a gente pega e tem uma sala para a gente aqui. Poxa, a sala VIP. Sala VIP, negócio de primeira. Só eu e minha família sentada ali, tomando café e todo mundo passa. Rapaz, quem é aquela família que está sentada ali? Olha aí, ó, o que nosso pai faz, hein? Deus, ele foi abrindo portas. E isso aí, teve outras coisas que aconteceu nessa viagem também. Teve outras coisas. Outro testemunho que aconteceu e hoje ele está até aqui conosco. Está até aqui para não me deixar mentir. Eu cheguei lá e falei, Senhor, eu estou indo sem dinheiro. Eu fui praticamente sem dinheiro. Falei, Deus, eu não tenho condições de visitar minha família. E eu vou ir. E eu fui. O carro economizou de um jeito. Eu olhava no painel do carro. O carro estava fazendo ali, chegou a fazer 20 quilômetros, ali 20, com 1 litro de gasolina. Falei, rapaz, olha como que o carro está econômico. Aí falei, poxa, que benção, e cheguei lá. Quando eu cheguei em São Paulo, fui pregar numa igreja de um pastor amigo meu. Eu não contei nada para ele. Eu não pedi uma ajuda para ele. E ele tal, do nada, na hora que eu tinha acabado de pregar, ele falou, pessoal, veja, vou levantar aqui rapidinho, só uma ajuda aqui. O pastor, ele vai fazer uma visita. Quem é aqui? Ó? Acho que um patrocinador que vai ajudar o pastor aqui. Aí ele perguntou para o irmão lá. Quem estava era o Gustavo que estava lá, né? Vem aqui na frente, Gustavo. Não é meu filho, não, é o outro ali, o Gomes. Vem cá. Esse jovem, eu batizei ele o ano passado, se não me engano. Foi no ano passado, foi? E aí, ele foi para São Paulo trabalhar lá e apresentei ele para o pastor. Falou, aí ele estava lá, chegou lá na igreja, e esse pastor cuidou dele. Você tem quantos anos, filho? 20, né? Aí cuidou dele e tal. Ele foi lá trabalhar nas empresas dele, ele abriu algumas empresas lá em São Paulo e tal. E esse pastor ficou cuidando dele e tal. Ele estava lá no dia dessa reunião. Aí esse pastor perguntou para alguém, ô irmão, você vai viajar para a Bahia, quantos tanques de gasolina você gasta? Se eu não me engano, ele falou 2 tanques, foi dois ou 3 tanques, se eu não me engano. Acho que foi 3 tanques. Eu falei, rapaz, eu gastei um monte de tanque. Não é só 3 tanques não, daqui até lá. Tá. Aí tá bom. Aí ele falou, ó, vamos levantar aqui um tanque aqui e tal. Aí do nada o pastor levantou eu acho que tem ali levantado. Aí daqui a pouco esse aqui dá um grito. Pastor,
eu vou dar aqui 3 tanques. Eu fiquei, poxa, pastor é meu pai. Falei, meu pai, eu tenho outro filho, não sei. Eu tenho outro filho. Ele gritou assim, ele é meu pai. Falei, rapaz, eu perdi um filho lá em São Paulo, mas é o meu pai, o meu filho na fé. Ele me abençoou. No final, ele chegou para mim e falou assim, pastor, quanto que é o tanque? Fiquei sem graça. Falei, bom, mas, não, pastor, pode falar, fazer o seguinte, me dá o seu Pix aqui, eu vou depositar na sua conta aqui o valor. Pá. Mal ele sabia que eu não tinha um centavo para voltar de volta para casa. E Deus abriu as portas. Isso sabe o que é? O favor de Deus, amém? O favor de Deus. Quando você tem o favor de Deus e você obedece os mandamentos, Deus ele vai abrindo as portas para você. As lutas vêm as batalhas, mas Deus te honra. Deus abençoe. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deixa eu abençoar os irmãos que estão em casa aqui. Pai, eu peço uma bênção especial agora, junto com a igreja, em favor dos irmãos que estão em casa, que oram comigo. Jesus, visita cada um deles. Alcança, Jesus, cada irmão que nos acompanha agora, por meio desta transmissão. Que o Senhor alcance cada casa, cada família, cada ente querido. Que esses meus irmãos obedeçam e honrem os mandamentos do Senhor. E não se esqueça da lei do Senhor. Que eles guardem para os seus mandamentos no coração. Jesus, restaura a casa de cada irmão que está nos assistindo, alguém que está com um filho nas drogas, alguém que está com um familiar perturbado, alguém que precisa, Pai, do milagre, que o Senhor Jesus venha abençoar. Pai, nós nos despedimos dos nossos irmãos, ali deixando a bênção para eles em nome de Jesus.